Boa tarde, gente. Eu sou Natália Mota, da Lições NM. Eu vou palestrar hoje sobre os 3 Cs, o ativo mais valioso da empresa. Animados? Sim! Então vamos lá. Gerir com propósito não é um discurso inspiracional. É uma gestão estratégica da liderança. E eu começo te perguntando: quantas decisões estratégicas você toma por dia, sem perceber que a presença também é uma delas? O legado corporativo sustentável, ele se inicia quando a liderança compreende que seu maior diferencial estratégico, ele não necessariamente ele é operacional, mas ele é a estabilidade da sua presença perante o mercado. A imagem da liderança, ela não é reflexo estético, ela é um indicador tanto de valor quanto de risco para investidores, parceiros, conselhos. Agora, pensem na empresa de vocês. Se o investidor ele conhecesse apenas a imagem da liderança, ele enxergaria risco ou segurança? Porque o mercado ele não remunera apenas competência técnica. Ele remunera percepção, previsibilidade e confiança. E esses 3 elementos, eles são formados muito antes da negociação começar. Muito antes do pitch, muito antes do contrato, muito antes da palavra. Quantas oportunidades vocês acreditam que chegam até sua mesa? E quantas sequer chegam porque a leitura inicial ela não sustentou confiança suficiente? Que o olhar do investidor, do cliente, do stakeholder, ele decide em segundos se aquela liderança ela é um ativo confiável ou uma fragilidade institucional. O desafio aqui não é ser elegível, não. O desafio aqui não é ser visível, porque visível todos nós já somos. O desafio aqui é sermos legível. Agora, vamos à reflexão? Eu gosto dessa interação, porque não adianta nada eu passar para vocês e vocês não compreenderem isso dentro do negócio de vocês. A sua presença hoje, ela facilita ou dificulta a leitura de quem você é, do seu papel na empresa, se ela consegue falar qual que é o seu nível de autoridade naquela empresa, qual o seu nível de tomada de decisão. Sua imagem está facilitando ou está dificultando isso? Porque em ambiente de alta exposição, a liderança que não apresenta clareza, ela gera ruído. E ruído, ele aumenta risco. E risco, ele vai trazer prejuízos. Porque nós vivemos hoje numa sociedade onde a atenção ela é limitada. Mas o capital, esse é bem cauteloso. E é por isso que, nesse momento, a liderança ela pode reduzir, tanto acelerar o valor, quanto pode acelerar o risco também. Ela pode criar uma fricção invisível. E a liderança da empresa de vocês, ela está acelerando o valor, ela está criando essa fricção invisível. Todo mundo carinha pensativa. Analisando. Já tinham pensado sobre isso? E como que está no momento? Alinhando algumas coisas. Está condizente com o que vocês tinham, que vocês gostariam, a liderança de vocês? Ou ainda está havendo esse ruído? Porque quando a liderança ela é clara, ela reduz resistência, ela diminui ciclos de negociações, ela sustenta a confiança, onde a palavra sozinha, ela não sustenta. Porque a imagem aqui, ela não é estética. Imagem aqui é economia de influência, é linguagem de poder, é posicionamento financeiro traduzido em linguagem não verbal. E a liderança começa a operar em outro aspecto, em outro nível, quando a sua presença ela organiza o ambiente antes mesmo do seu nome ser apresentado. Agora eu pergunto novamente para vocês:
Quando vocês entram numa sala estratégica, o ambiente ele é organizado ou ele precisa ser convencido? Quando vocês entram numa reunião, a pessoa já sabe o porquê você veio, para que você veio, ou você precisa ficar convencendo ela a ela comprar o seu produto, o seu serviço? Ou você já diz pela sua empresa, pelo seu negócio? E é nesse ponto que a percepção ela começa a ser um ativo intangível, mas também o mais sólido da empresa. Porque o mercado, ele não paga apenas pelo que você executa. Ele paga pelo quanto ele acredita que você vai sustentar no longo prazo. E nós, na Lições NM, nós estruturamos a liderança a partir de um protocolo estratégico que abrange esses 3 Cs. Esses 3 Cs, eles são forças decisivas. E nós chamamos isso de metodologia 3 Cs. Isso não é branding. Isso é arquitetura de liderança. Aqui, a imagem funciona como credibilidade institucional. A energia, ela sustenta percepção, coerência e presença percebida. E o nosso capital financeiro, ele está diretamente ligado a esses 2 eixos. E quando esses 3 elementos eles estão integrados, a sua liderança ela se torna previsível, confiável e estrategicamente valorizada. Agora, novamente, olhando para a realidade de vocês hoje, esses 3 eixos, eles estão alinhados ou eles estão competindo entre si? Tô vendo tanta carinha de interrogação aqui. Porque quando eles estão alinhados, a empresa ela deixa de depender de explicações excessivas. Ela passa a ser reconhecida pela clareza da sua presença. Você não precisa ficar argumentando. Você chega e já diz para o que veio. A maioria das empresas, elas conhecem profundamente os seus ativos tangíveis, que é tecnologia, estrutura, time. Mas ela se esquece e trata com indiferença o ativo mais sensível ao risco, que é a imagem da liderança como extensão da sua marca. Porque é você que está apresentando a sua marca para as pessoas. Você que está vendendo o seu negócio, sem dizer nada. E a primeira impressão é a que fica. Mudá-la é bem desafiador. E se sua imagem, a imagem da sua liderança, ela fosse auditada hoje como ativo financeiro, estaria valorizando ou depreciando a sua empresa? Já tinham conseguido fazer essa análise da sua imagem como esse ativo financeiro? Porque quando esse ativo ele está desalinhado, o capital simbólico ele vai se desvalorizar. Mas quando ele está em coerência a esse capital, esse valor percebido, ele se multiplica antes mesmo da palavra, antes mesmo da negociação começar. Isso é o que eu chamo de ROI invisível da liderança estabelecida. E agora vamos olhar de forma bem prática. Cada elemento da presença da liderança, ele é o quê? Uma gestão estratégica. Ele está falando sobre decisões que você toma de forma estratégica na sua empresa. Aqui a gente não está falando de gosto pessoal, nada disso. A gente está falando de código de leitura do inconsciente. Então, o corte, por exemplo, ele vai comunicar o quê? Ele vai comunicar rigidez ou flexibilidade. O tecido, ele vai passar autoridade ou, se não, fragilidade ou autoridade. Vocês conseguem perceber isso nas roupas? Tem a roupa mais rígida e a outra roupa, ela é mais flexível. Tá passando mais autoridade ou tá passando mais fragilidade? Uma roupa, vamos supor, a saia mais movimentada, né, de
de franja, ela tá passando mais fragilidade. Outra, a blusa mais estruturada, ela tá passando mais autoridade. Então a gente tem que perceber tudo isso. Tudo que você veste tem que ser intencional. Quando a gente fala de cor, ela pode aproximar o público de você ou pode afastar. Qual que é a sua intenção? Isso não existe certo ou errado. Tudo é a ver com a sua imagem como um 360. Então a gente tem que pensar em cada item da imagem, vai compor, né, o que a gente deseja passar. E o conjunto, ele organiza a percepção, ou senão ele pode gerar dúvida também. Vocês já tinham analisado as suas roupas através de cada detalhe desse? A minha cliente aqui, maravilhosa, aprendeu tudo. Porque quando a gente analisa isso, a gente consegue estar um passo à frente de todos os restos. Então, quantas dessas decisões elas estão sendo feitas de forma consciente no dia a dia de vocês? Você abre o seu guarda-roupa e de forma consciente você escolhe cada item da sua produção. Porque cada detalhe aqui, ele opera como uma linguagem de poder. E é essa linguagem que define se o ambiente vai te ler como uma liderança que é um risco, uma tendência, ou se não uma autoridade. E quando a liderança está estrategicamente ajustada, ela não disputa espaço. Ela ocupa naturalmente a hierarquia invisível do ambiente. Porque ser relevante não é o suficiente em mercados eficientes, em mercados maduros. O que sustenta o futuro de uma marca é você se tornar inesquecível. Só assim o outro vai lembrar de você no meio de tantas pessoas que fazem o mesmo que você, no meio da concorrência. E compreender isso é compreender que a imagem não é um espelho, ela é uma estrutura de valor. E a presença certa, ela não representa apenas quem você é. A presença certa, ela sustenta o preço que o mercado está disposto a pagar pelo seu serviço, pelo seu produto. A confiança que o capital, ele exige de você. Também a expansão que a sua empresa ela pode fazer sem refletir na sua estrutura de mercado. Porque a presença, ela é um patrimônio que não deprecia. Agora, para vocês conseguirem entender isso de forma prática, a gente vai para um exemplo real. Alguém conhece a Patrícia Pomes? A gente vai analisar os códigos visuais dessa figura que ela é um exemplo de sucesso para todos os empresários, tanto da América Latina quanto do Mercosul. A sua presença, ela afirma o valor de uma empresa de bilhões de dólares, antes mesmo de qualquer negociação. A Patrícia Pomes, ela é founder e CEO global da Globant. Ela foi CEO até mês de 2025. Essa empresa, ela vale bilhões. E como que ela consegue transmitir isso sem dizer nada? Porque aqui ela não veste apenas roupa. Ela veste escala global. Ela veste valor inegociável. Mas antes de explicar isso, eu convido a vocês se perguntarem. Se o mercado, ele olhasse para a sua liderança, ele veria o quê? Ele veria escala ou ele veria limitação? A Patrícia Pomes, ela usa o quê? Alfaiataria mais limpa, mas com linhas também elas estão arquitetônicas. Ela usa power suits, coletes, eles estão mais estruturados. Vai comunicar o quê? Foco, agilidade, execução implacável. Vocês conseguem perceber isso no exemplo? O que ela está dizendo sem falar nada? Essa é minha decisão final. A minha empresa, ela é escalável.
Ela utiliza normalmente paletes monocromáticas, mas com cores sofisticadas, como o preto, branco, o cinza, o grafite. Mas ela também utiliza muito verde. O verde ele vai ressaltar a sua beleza. E também vai valorizar os olhos dela. Porque a gente está refletindo na nossa roupa nossos traços do rosto. Então a gente está valorizando o que a gente tem. E essas cores, ela não está buscando empatia emocional. Ela está projetando autoridade silenciosa. Ela está projetando controle estratégico. Porque setores de alta complexidade, como o dela, que é de tecnologia global, isso indica estabilidade. É o que ela precisa transmitir, essa força que ela precisa transmitir. Vocês percebem que ela não usa adornos excessivos. O cabelo, a maquiagem, os acessórios dela são simples, são limpos, mas são impecáveis também ao mesmo tempo. E essa escolha comunica que o ativo principal ali é o tempo dela, é a clareza mental, é a capacidade de decisão. Ela deixa essa clareza falar para ela. Eu não estou aqui para distrair a atenção de vocês. Meu tempo é dinheiro. Eu preciso de agilidade para gerir uma empresa dessa. Então, a Patrícia Pomes, ela prova que imagem é o quê? É igual percepção de precificação. O mercado, quando olha para ela, ele vê exatamente o que a Globant vende, que é tecnologia controlada, estabilidade e execução. Porque a assinatura visual dela é um pitch silencioso. Vai reduzir hesitação, vai afirmar o preço antes mesmo da palavra. E com isso, ela se tornou insubstituível. Você lembra que eu falei lá atrás? Agora eu vou deixar mais uma pergunta para vocês, para finalizarmos. Hoje, qual é o valuation da sua presença na mesa de decisões? Que a pergunta aqui não é se a imagem importa. E a gente entendeu já que o mercado já decidiu. Ele olhou para vocês e já te leu. A pergunta aqui é quanto da sua percepção de liderança está sendo deixado ao acaso e quanto está sendo estrategicamente construído. Algumas pessoas, assim, eu sei que têm bem consciência disso. Outras, com esse ponto de reflexão. Porque toda empresa que pretende crescer de forma sustentável, ela precisa responder isso em algum momento. Algumas vão fazer isso antes da pressão. Já outras, elas vão fazer isso quando o custo do ruído já se tornou, assim, alto demais. E na Lições NM, nosso trabalho começa exatamente quando esse ponto invisível ele aparece. Quando a liderança ela deixa de ser apenas competente e se torna compreendida pelo mercado que ele precisa valorizá-la, acreditá-la. E quando a presença se organiza, tudo flui. A negociação flui, a negociação ela vai encurtar, a decisão vai fluir. A expansão ela vai deixar de demandar força extra. Por quê? Porque tudo que a gente precisa passar é o quê? É a necessidade de eliminar risco, elevar o valuation, para estruturar a imagem como ativo estratégico, capaz de tornar o quê? A sua liderança insubstituível para o seu negócio ser memorável. E agora eu quero agradecer a atenção de todos vocês que estão aqui comigo e também a minha equipe. Eu quero convidá-los a seguirmos os nossos canais. Os nossos canais estão todos aqui, tanto Instagram, TikTok, YouTube. O Instagram e o TikTok é Lições NM, YouTube é Upgrade 360 e aqui também tem o WhatsApp. Mas principalmente eu quero convidá-los a continuar essa conversa focada e exclusiva para a realidade da sua empresa. Porque talvez o próximo ajuste que a sua empresa precisa, o seu negócio precisa, não esteja na operação, mas sim na forma como o mercado enxerga quem o lidera.
Muito obrigada. Gratidão.